A graça e a paz, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma temporada do Ministério Redenção, a temporada Batalhas. Bom, eu sou Rafael Fernandes e espero que Deus toque no seu coração de uma maneira especial hoje. Hoje nós vamos ler uma história no livro de João, capítulo 20, versículo 24. A história que Jesus encontra com Tomé após a crucificação. Mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Portanto, os outros discípulos diziam-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: A não ser que eu veja em suas mãos a marca dos cravos, e não puser o meu dedo na marca dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Então chegou Jesus, e estando as portas fechadas, e ficou no meio, e disse: A paz seja convosco. Então ele disse para Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe aqui a tua mão e põe no meu lado. Não seja sem fé, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Tomé, porque me viste, tu creste. Abençoados são aqueles que não viram e creram. Essa história relata pra gente um momento muito importante na história. Jesus se reencontra com os discípulos. Os discípulos ficam maravilhados com a volta de Jesus. Mas Tomé, mesmo o encontrando depois, na segunda vez que Jesus esteve ali, Tomé ainda teve sua dúvida. Então, para que você possa imaginar a cena, imagine. Tomé estava lá junto com os discípulos, e os discípulos diziam: Tomé, olha, nós vimos Jesus, Jesus esteve aqui, ele já ressuscitou, ele já não está mais entre os mortos, ele já ressuscitou, ele já está aqui, ele veio, esteve conosco. Jesus está vivo, Tomé, Jesus está vivo. Mesmo assim, Tomé ficava dizendo: olha, não adianta vocês tentarem falar, eu não vou crer que Jesus ressuscitou até que ele esteja aqui na minha frente e que eu possa ver nas mãos dele a marca dos cravos que foi pregado nele quando ele estava na cruz. Eu não vou acreditar enquanto eu não ver as marcas dele, não vou acreditar enquanto eu não ver as cicatrizes. Ok, se passaram-se 8 dias e Jesus se encontra de novo com os discípulos. E dessa vez Tomé estava lá. Dessa vez Tomé estava lá entre os discípulos e viu Jesus vindo. Jesus chegou, parou na frente deles. E Jesus, por saber já de todas as coisas, Jesus chega e diz: Tomé, você disse que não acreditaria que eu estou vivo se você não visse em mim as marcas dos cravos, que você não pusesse a mão ao meu lado, que você não pusesse a mão e os dedos nos cravos, na marca dos cravos. Então, aqui está. E Jesus mostra para eles as cicatrizes que a cruz lhes deixou. Nesse momento, Tomé percebe que realmente é Cristo e começa a glorificar: oh meu Deus, oh meu Senhor, realmente és tu. E aí Jesus diz: Tomé, você só creu que eu estava vivo porque você viu pessoalmente, você viu, e por isso você teve crença em que eu estava vivo. Mas bem-aventurados são aqueles que creram em mim, mesmo sem me ver. Isso é uma lição muito importante para a gente. A primeira coisa que nós devemos levar como base é que, mesmo pessoas nos afirmando que Jesus está de volta, que Jesus nos ama, que Jesus cuida de nós, ainda assim existem pessoas que precisam ver para crer. Essas pessoas, passam a maior parte do tempo frustradas e sem expectativas, porque só acreditam naquilo que elas conseguem ver. Portanto, elas só acreditam que o milagre é possível a partir do momento que o milagre já aconteceu. Mas acreditar no milagre que já aconteceu não é acreditar no milagre, é apenas ter a noção da realidade que já está acontecendo.
Jesus também afirma: bem-aventurados são aqueles que creram e não me viram. É a segunda parte que nós devemos levar em consideração também. Porque nós aprendemos que se eu tenho fé que Jesus já voltou, que Jesus me ama, que Jesus cuida de mim, mesmo sem eu ver sinais sobre isso, eu tenho a fé de que Ele está cuidando de mim e por isso Ele vai cuidar de mim. Para que você entenda de uma maneira mais simples e mais fácil, eu vou explicar através do meu testemunho. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, por uma batalha, e você não consegue ver Deus agindo através das suas batalhas. Você tem orado a Deus, você já não tem mais ouvido a voz dele, você já tem pedido a Deus por um socorro e talvez ainda não tenha chegado. Tem pedido a Deus um auxílio, tenha pedido a Deus, sabe, um caminho e talvez você ainda não tenha enxergado. Então eu vou compartilhar com você a minha história para que você possa talvez levar isso como base. Eu nasci num lar evangélico, meu pai é pastor desde que eu tinha 4 anos de idade. Quando eu tinha por volta dos 4 anos de idade, eu sofri uma tentativa de abuso por um jovem que era amigo dos meus pais. Era um jovem de confiança. Meus pais me confiaram a ele para que ele pudesse cuidar de mim enquanto meus pais saíam para resolver alguns assuntos. Nesse dia, esse jovem tentou abusar de mim. Eu me lembro que eu me encontrei num estado completamente de choque, eu não sabia o que fazer e eu estava completamente parado. E foi somente pela graça de Deus que durante alguns segundos eu consegui me cobrir e consegui sair correndo. Eu saí do choque e simplesmente peguei as minhas coisas e saí correndo. Eu me lembro que eu fui correndo até a porta da igreja, onde meus pais eram líderes. E eu fiquei esperando por lá até que eles aparecessem. Desse dia em diante eu nunca mais vi esse jovem, mas esse fato me marcou de uma maneira que até hoje eu me lembro de todos os detalhes como se fosse ontem. Eu só consegui compartilhar isso para alguma pessoa depois de 15 anos de ocorrido e só consegui contar com meus pais de fato que aconteceu um tempo depois. Quando eu tinha por volta dos meus 6 anos de idade, minha família passou por uma crise financeira e eu não sabia o que se passava porque eu tinha apenas 6 anos de idade, mas houve um dia onde tudo que nós tínhamos para comer no jantar era alguns pedaços de pão e o café, que foi o que sobrou do almoço naquele dia. Naquele dia, o meu irmão me pegou e foi andando comigo pelas ruas da cidade até que a gente chegasse na escola onde minha mãe estava. E lá minha mãe dividiu um prato de comida para mim e para o meu irmão. Nesse dia, quando eu cheguei em casa, meu irmão disse o motivo do porquê a gente tinha ido comer na escola. Eu não sabia o porquê. Meu irmão me disse que realmente é porque não tinha mais comida em casa e por isso nós tivemos que ir até a escola para poder comer. Um pouco mais para frente, eu entrei numa fase que eu estava começando a entender o que era o cristianismo e o evangelho. Eu me converti a Jesus com 10 anos de idade e com os 12 anos de idade eu me batizei. Porém, eu não tinha 100% de noção daquilo que eu estava fazendo pelo fato de eu ser muito novo. Então, quando eu tinha por volta dos meus 14 anos de idade, eu estava completamente frustrado com a vida e decepcionado com diversas coisas e pessoas que já tinham passado por mim. Então, eu comecei a entrar numa fase de ansiedade, pânico e depressão. E eu me lembro que isso durou por volta de 3 anos. Em meio a esses 3 anos, diversas coisas aconteceram. Diversas vezes o inimigo tentou me abater. Uma das vezes eu tinha ido na rua para poder fazer as compras para minha mãe e quando eu voltei em casa, quando eu estava no portão de casa, 2 jovens passaram correndo pela rua dando tiros para o alto. E tudo que eu consegui pensar naquele dia foi que um daqueles tiros poderiam ter me acertado e se aquilo seria o fim da minha história. Eu me lembro de ter pensado também se alguém sentiria minha falta ou se alguém, sabe, gostava de mim ao ponto de realmente se importar se eu tivesse morrido ou não. Mas em meio a tudo isso, eu tinha também as minhas crises e minhas revoltas. Eu era extremamente agressivo, não conseguia amar os meus pais e nem meu irmão. Eu era extremamente violento. Hoje em dia, graças a Deus, Deus tem tratado do meu coração e hoje em dia eu sou uma das pessoas mais pacientes, segundo os meus amigos.
E sou extremamente tranquilo, sou um pouco mais reservado, mas sou muito mais tranquilo, não tenho mais problema nenhum com raiva ou coisas do tipo que passavam naquela época. Um pouco mais pra frente, quando eu tinha perto dos meus 16 para 17 anos, no final dos 16 anos, eu me lembro que eu tinha diversos vícios e depois de ter cometido várias vezes o mesmo pecado, eu lembro que eu sentei no meu quarto sozinho e eu fiz uma oração a Deus, uma oração que já fazia muito tempo que eu não fazia. Eu virei para Deus e perguntei assim: Senhor, você sabe que eu peco com os mesmos pecados, e você sabe que eu erro nos mesmos pecados todas as vezes. Mesmo assim, quando eu te peço perdão, você me perdoa. Por que você faz isso? Como que você pode perdoar uma pessoa que dia após dia erra com as mesmas coisas? Então, depois de mais ou menos 1 minuto, o Espírito Santo veio sobre mim e disse para mim assim: Filho, eu te perdoo porque eu te amo e o meu amor por você é tão genuíno que nem a morte vai nos separar. Eu me lembro que eu caí de joelhos naquele dia e comecei a chorar compulsivamente, não conseguia falar nada, simplesmente chorei. Aquele dia em diante foi um divisor de águas na minha vida, eu tive, uma mudança de mentalidade naquele dia, porque eu entendi que mesmo eu estando completamente impuro, Deus ainda me amava e ainda cuidava de mim. Depois desse dia em diante, eu comecei a viver o meu chamado, meu propósito, meu ministério que Deus tem encaminhado, que tem me orientado, e eu tenho, aconselhado diversos jovens, dentre eles, jovens que passaram por ansiedade, pânico e depressão, jovens que foram vítimas de abuso, jovens que têm têm crises familiares por causa de pais que se divorciam ou por causa de brigas entre irmãos, e todas as vezes quando eu vou conversar com esses jovens, todas as vezes quando eu for aconselhar eles, normalmente eu conto uma parte do meu testemunho. Nunca cheguei a contar ele completamente como eu contei agora, mas a maior parte das vezes que eu compartilho para eles daquilo que eu vivenciei, eles conseguem ver em mim as cicatrizes dos meus cravos, as cicatrizes das dificuldades, das batalhas que eu passei. Hoje em dia eu percebo que todas essas dificuldades e todas essas batalhas que eu passei no passado foi para poder me edificar. Aquela tentativa de abuso, por muito pouco que não aconteceu, mas pela graça e misericórdia de Deus eu fui liberto e fui salvo daquilo. Eu consegui ser cuidado pelo Espírito Santo de uma maneira tremenda naquele momento, e que eu não fui abusado naquele dia. Na minha fase de pânico, ansiedade e depressão, pelo fato de eu entender o amor de Cristo por mim, eu fui curado de toda tristeza, toda amargura, toda a insatisfação, toda frustração que eu tinha, tudo aquilo porque eu entendi o amor que Cristo tinha por mim. E você pode chegar para mim e falar assim: Rafa, olha, eu não sou perfeito, eu erro, eu continuo pecando, tenho os meus erros, tenho os meus pecados, tenho os meus vícios, e eu sei que ainda vou continuar cometendo. Mas cara, eu vou te falar uma coisa: seja bem-vindo ao time, porque ninguém é perfeito, todos nós erramos. Mas o que muda na nossa cabeça é quando nós conseguimos entender aquilo que Deus tem preparado pra gente, o amor que Ele tem por nós, porque o amor dele é sobre todas as coisas. No capítulo 21 de João 21, por volta do 5 ao 10, mais ou menos de 5 ao 10, não tenho certeza, mas no capítulo 21 conta já o momento em que Jesus vai encontrar com Pedro, logo após o sacrifício de Jesus, e Pedro ter negado por 3 vezes. Pedro foi o tipo de pessoa que andou com Jesus por 3 anos. 3 anos Pedro andou com Jesus, mas no final ele o negou por 3 vezes. Pedro fica completamente triste, ele sai e se esconde por 2 dias. Depois ele volta para o Mar da Galileia, lá no princípio, no mesmo lugar onde Jesus encontrou ele pela primeira vez. E quando Jesus aparece lá novamente, Pedro está jogando uma rede para o mar, tentando pescar aquilo que há muito tempo ele fazia. Nesse momento, Pedro tenta jogar a rede, ele joga a noite inteira a rede, mas não sai um peixe daquele mar, ele não consegue pegar um peixe com a rede, nenhum. Mas Pedro, ele era pescador,
Ele sabia onde tinha peixe, ele sabia como jogar a rede, ele sabia onde os peixes ficavam, a direção do vento. Pedro realmente sabia onde pescar, mas ele não conseguia pescar nada. Então acontece aquele milagre que todos nós sabemos, que Jesus fala: então jogue a rede para o outro lado. E Pedro joga, e foram tantos peixes, mas tantos peixes, que um barco só não foi possível para poder carregar os peixes. Então, quando Pedro volta para a praia, Jesus está assando os peixes na brasa. E aí ele tem uma conversa com Pedro que é marcado por muitas gerações, e até hoje nós falamos muito, que é quando Pedro chega até Jesus e Jesus fala com Pedro: Pedro, você me amas? E Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? E ele responde: sim, Jesus, eu te amo. E ele pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E ele responde: sim, Jesus, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E assim é a vida de Pedro. Pedro também passou por muito tempo andando com Jesus. Pedro passou muitos anos. Ele passaram 3 anos. É muito tempo, 3 anos. E Pedro andou com Jesus durante todo esse tempo. Mesmo assim, no final ele vacilou. Mesmo assim, no final ele errou. Mesmo assim, ele teve medo e negou Jesus por 3 vezes. Mas o amor de Deus é tamanho, tão misericordioso, que mesmo Pedro o negando por 3 vezes, Jesus foi até Pedro para poder se reconciliar com ele, para que Pedro se sentisse amado novamente. Cara, eu não sei pela batalha que você está passando, não sei se você se identifica com uma parte do meu testemunho ou de uma dessas histórias, mas eu sei de uma coisa: Jesus ainda te ama, independentemente da vida que você leva ou que você está vivendo atualmente, porque eu creio que a partir do momento que você ter um encontro com o Espírito Santo de uma maneira extraordinária, que você realmente encontrar com o amor de Cristo, você vai mudar de vida. Mas é uma questão de processo. Saiba que você não é perfeito, você está errando, você está no pecado, você está passando por uma batalha, por uma dificuldade, mas saiba que pela graça e pelo amor de Cristo você pode ser liberto e salvo. Pelas mesmas cicatrizes que ele teve dos cravos, você foi liberto dos seus pecados. Você foi reconciliado e foi chamado de filho. Você voltou a Gênesis, você voltou para o Éden, naquele relacionamento íntimo que Deus havia com o primeiro homem. Sabe, eu não sei como essa mensagem pode ter tocado no seu coração, nem como você pode ter enxergado tudo isso. Mas abre o seu coração para que Deus possa mudar a sua vida e que Deus possa te amar da maneira que você precisa ser amado. E você entendendo esse amor, você certamente mudará de vida e conseguirá superar qualquer dificuldade, qualquer batalha que você poderá passar. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Senhor Jesus, eu te peço, toca no coração de cada um desses jovens. Senhor, o abraça com o Espírito Santo para que ele possa se sentir amado todos os dias da vida. Que essas batalhas, essas dificuldades que ele tem passado, ele entenda que faz parte de um processo. As cicatrizes que ficaram neles, as cicatrizes que ficaram no passado deles, as marcas das batalhas que eles passaram, servirão para testemunho e edificar na vida de outras pessoas. Que outras pessoas possam ver o teu amor e a tua luz através de cada um desses jovens. Usa eles como ferramenta do teu amor, Pai. Faça com que eles entendam a tua misericórdia e toda a tua graça, Pai. Construa com eles um relacionamento íntimo, onde eles possam te chamar de Pai e se sentirem filhos. É tudo que eu te peço, Pai, e já te agradeço por tudo que você tem feito e essas maravilhas nas nossas vidas. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém.